Me conta que quando você vai para dentro de uma empresa e você faz um levantamento e há insatisfação em relação à empresa por parte da equipe, que tipo de atuação que vocês fazem? Primeiro, assim, só me conta um pouquinho como é que é esse teste, como é que você levanta isso. Legal. E como é que normalmente as lideranças recebem, de repente, o feedback que não é tão legal. Até está relacionado às vezes a ela, né? Porque 70% do engajamento está muito relacionado à liderança. Opa, pegou aí, hein, pessoal? Segundo a Gallup, né? Então, se a gente entra e vê que está tendo ali, digamos, uma rotatividade, insatisfação, a gente aplica um diagnóstico para mensurar isso, né? Uma Isso pesquisa é feito de como? clima, É um teste? exemplo. Um teste anônimo em que a gente tem algumas perguntas e todos os níveis hierárquicos respondem, né? Geralmente a gente influencia para que seja respondido ali dentro do horário de trabalho, a empresa disponibiliza um computador, mostra a importância, né? E assegura a equipe sobre esse anonimato. E aí tem algumas perguntas para que a gente consiga identificar os fatores base, como: eu tenho clareza sobre o que espera de mim? Porque aí, se a pessoa tem, ela consegue entregar uma proatividade. Eu tenho os materiais e os equipamentos suficientes e necessários para que eu consiga trabalhar. Então, tudo isso a gente consegue identificar para entender qual é o nível que a gente vai precisar trabalhar. Tá. Aí começam a ouvir as respostas. Ou seja, pelo que você está me falando, ele é bem pontual e te mostra exatamente onde que está o furo, né? Não é assim, tá satisfeito ou tá insatisfeito? Não, você tá fazendo perguntas bem pontuais. É isso daqui que tá com problema? São bem direcionadas e as respostas são tabuladas. Ok. Né? Não escrevem. Ok. Tá. Ou seja, na hora que falou que não, que tá negativo, é hora de mudar. Só que você trouxe um dado antes aqui importante, né? Sobre que 70% foi isso que você falou? Segundo a Gallup, 70% do nível de engajamento do time é o resultado, né? É a influência da liderança. Tá, então é um relacionamento ali com a liderança, principalmente a liderança imediata, imagino eu. Sim. Tá, o que fazer nesse momento? Já houve caso você pegar ali que a equipe tava desengajada, tava tendo alta rotatividade e foi constatado que o desafio estava com a liderança imediata ou até, de repente, uma liderança mais sênior, e aí vocês tiveram que trabalhar nesse sentido? Já aconteceu? Muito, assim. Muito, porque a liderança é uma posição delicada, né? Ela é cobrada por todas as áreas, assim, pelo cliente, pelo colaborador, pelo superior. Então, ela, de fato, precisa de um apoio para que ela consiga não se envolver tanto, porque ela precisa agir de maneira humanizada, já que ela está lidando com pessoas, mas ela está imersa na operação, então muitas vezes ela é influenciada, então ela age de maneira emocional. Então, quando ela tem uma mentoria, um desenvolvimento, né, para apoiar essa atuação dela, o resultado dela é outro. É interessante isso, né? Tá, nesse momento, vocês vão trazer a pessoa, então, para um processo de mentoria, é isso? De mentoria, um acompanhamento, entendendo ali as competências do cargo, aquele resultado que a gente teve e tudo aquilo que a gente pode desenvolver para alcançar melhorias nesse clima organizacional. Como é que é para o líder receber uma notícia dessa? Ó, a empresa, o grande desafio da empresa hoje é você. Aí a gente está falando de um líder estratégico e não tático, né? Não é o líder gerente que está na operação. A gente primeiro começa ali com estratégico, com um dono, o que ele visa alcançar, se aquilo ali faz sentido. Porque se o dono, ele sabe fazer tudo, mas não faz e só cobra, né? Ou se o dono não apoia essa liderança, aí a gente começa a ter uma queda, assim, de produtividade, uma falta de representatividade, porque o líder gerente, ele representa o dono dentro da operação. Então, essa atuação da liderança, desde o papel estratégico, precisa estar muito bem alinhada. Então, tudo isso começa com o líder, que eu digo, o gestor, o dono, aí a gente vai para o gerente, para que cada um, e a gente entra nas necessidades básicas do engajamento, que cada um tenha clareza da sua missão, do seu papel ali, da sua responsabilidade, e que um veja que está nada mais do que complementando a atuação do outro. Tá, mas me conta aqui, eu quero saber como é que, se o líder brasileiro, ele tá maduro para receber esse tipo de crítica, assim. É uma crítica, né? E, de repente, é uma crítica da equipe. Sim. Tá, só que é a minha empresa. E aí, como é que eles normalmente recebem?
Eu acredito que tem líderes e líderes, alguns não recebem tão bem, passam a reclamação ou veem isso como uma reclamação da equipe e simplesmente responsabilizam a equipe. E tem outros que também a gente busca estratégias para como passar essa informação para ele, que na verdade é uma oportunidade. Então, se ele busca que a equipe ouça o feedback dele, até melhore, ninguém é melhor do que ele para dar o exemplo em relação a isso, né? Então, a gente eleva esse nível de consciência sobre a importância de estar aberto a aprender, a ver que sempre há algo a melhorar, porque se eu recebo uma informação e eu não recebo bem, ou eu vou atacar ou fugir, não vai fazer com que eu mude, não vou me responsabilizar, ou eu vou pegar isso, digerir, entender, refletir e através disso ver como uma oportunidade para que eu consiga melhorar a minha atuação. Não, bacana. Porque a gente tá mexendo numa coisa bem delicada que é o ego, né? É o ego. Por isso que a forma como é falado, por quem vai ser falado, para que não exponha a pessoa, né?